e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Se vocês observarem a escrita do texto, no capítulo 2, no versículo 8, o Senhor começa dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. No versículo de número 12, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. No versículo 18 do capítulo 2, ele diz: e ao anjo da igreja de Tiatira. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes. No capítulo 3, no versículo 7, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Até que chegamos no versículo 14 do capítulo 3, que diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Todas as cartas foram direcionadas primeiramente ao anjo da igreja. Por que é que Jesus não direcionou as cartas à membresia das igrejas, mas sempre designada ao anjo da igreja? Aqui encontramos que há uma responsabilidade diretamente ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor, o líder, aquele que conduz as ovelhas, o rebanho, que não são deles, mas que estão, enquanto estiver nesta terra, sobre as suas responsabilidades. Por isso que qualquer dúvidas, problemas, dificuldades, alguma questão que tem que ser resolvida, um pedido de socorro, uma mão amiga, eu tenho que procurar diretamente o anjo da igreja, o pastor, o líder. Uma vez eu vi alguém dizendo assim: mas fulano não teve uma prestação de contas comigo, não me pediu permissão para tal ato. E eu perguntei: quem é o pastor lá da igreja que você congrega? É você? Ele disse: não, meu pastor é fulano de tal. Eu disse: então você está muito indo fora do que a Bíblia ensina. O tratamento, a justificativa, o como deve ser conduzido, deve se tratar com o seu líder, seu pastor. Você já observou que todo ministério, quando começa a surgir um pequeno grupo, e aquele grupo começa a tratar dos assuntos entre si, e aquelas ovelhas, em vez de começar a acompanhar o seu pastor, o seu líder, começa a acompanhar aqueles grupinhos isolados, daqui a pouco, quando pensa que não, o líder daquele grupinho sai da igreja e leva as ovelhas com eles. Por quê? Porque tem ovelha que deixa de seguir o pastor, deixa de obedecer o pastor, deixa de ouvir o seu pastor, deixa de ser aconselhado e orientado pelo seu pastor, para dar ouvidos a quem não deve dar ouvidos. Observa que a palavra aqui é muito clara. Eu não vou me aprofundar nisso, porque o propósito da mensagem não é esse. Mas que fique claro, os irmãos leram aqui juntamente conosco, as cartas foram direcionadas ao anjo da igreja. Então escreve isto, diz o amém.